Olá, amigos do nosso canal CDR Esportes Pro, programa pré-eleição. Olha aí, mais uma vez aqui com vocês, às quintas-feiras, às 20 horas, vai aí subindo no YouTube o nosso programa pré-eleição, falando muito de esportes. Aliás, olha, antes da gente iniciar, vai lá, né, se inscreve no canal, aperta lá o likezinho, né? Diz que gostou ou não gostou, mas continua com a gente, faz com que a gente consiga gerar muito mais conteúdos, muito mais vezes, para aqueles que são amantes do esporte, mas não é somente o esporte de alto rendimento, principalmente o que acontece por detrás da arquibancada. É muito importante que a gente revele sempre aquelas pessoas, né, que estão e enalteça muito aquelas pessoas que fazem realmente o esporte, a atividade física acontecer. Hoje nós vamos mais uma vez falar aqui sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A primeira etapa, a nossa primeira edição, entrevistamos aí Fábio Lazari Júnior, o Fabinho, filho do grande criador da Copa São Paulo, lá em 1969, Fábio Lazari, jornalista Fábio Lazari, que desenvolveu um trabalho fantástico. E hoje nós vamos para a segunda etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Trouxemos 3 pessoas aqui especialmente convidadas para que nós possamos entender um pouquinho no que acontece, o que acontece por detrás lá da organização da Copa São Paulo. Trouxemos aqui Walter Pedro, o Valtinho da SEMI. O Valtinho há muitos anos acompanha a Copa São Paulo, atua na Copa São Paulo, e o Valtinho vem desde a época em que a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo organizava a Copa São Paulo, na verdade era a Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? E fazíamos desde os convites até a realização da Copa. A federação era, na verdade, uma parceira. Temos aqui também Carlos Kleber, o nosso Carlos Kleber, que hoje é a pessoa que responde neste momento atual pela Secretaria Municipal de Esportes dentro da Copa São Paulo, na modernidade da Copa São Paulo hoje, que é regida pela Federação Paulista de Futebol, contando com a Secretaria de Esporte como uma das parceiras, né? Obviamente, trouxemos aqui um outro lado, né, do esporte, um outro lado do campo, né? Convidando aqui e contando muito com a presença de Carme Nicolucci Neto, o nosso Neto, que é treinador de futebol, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Neto. Participou muito da Copa São Paulo de futebol júnior, teve aí resultados muito expressivos e é um treinador hoje do profissional, muito gabaritado, com todas as licenças, inclusive até como instrutor da própria Confederação Brasileira de Futebol em alguns momentos. Então é um prazer muito grande estar recebendo todos vocês. Eu vou começar aqui, se me permitem, né, o Neto e o Carlos Kleber, com o Valtinho, né, recebendo aí uma boas-vindas, né, para o Valtinho, e perguntando já de início para o Valtinho, qual a diferença entre a Copa São Paulo, que a Secretaria Municipal de Esportes organizava, e a Copa São Paulo hoje, organizada pela Federação Paulista de Futebol? Valtinho, seja bem-vindo. Valtinho, só abre o microfone para a gente ali, ó. Abrir o microfone, né? Que senão nós não vamos ouvir a sua brilhante. Obrigado a todos. Assim, a diferença é enorme, né, Chico? Hoje você tem uma logística muito prática, né? Dentro do hotel você faz tudo, né? Quando era o alojamento, a gente tinha que montar beliche em dezembro, no início de dezembro, né? Montar todos os beliches, toda a logística, troca de roupa, de cama, essas coisas a gente tinha que levar para lavar. E levava no Hospital do Servidor, levava na Portuguesa, levava no Palmeiras. Então, era bastante corrido e bastante trabalhoso, né? Hoje não. Hoje é dentro do hotel, está a própria lavanderia, entendeu? Tudo é muito diferente. Hoje é muito prático. Anteriormente, já não. Só o fato de você montar beliche era trabalhoso, né? E Valtinho, as pessoas ficaram no quarto só. Você tinha que encher muito a bola
na bomba ali? Como é que era a história, hein? Ah, as bolas, tudo na base da bomba, né? Não tinha, era difícil, era complicado. Os ônibus tinha que pedir que vinha de fora, né? Então era uma logística muito trabalhosa. O Mas Valtinho, hoje. agora Ah, tinha um dado interessante aí, né? Porque ah, nos alojamentos aí ficavam motoristas da SEMI, né? sim, E sim. aí era uma loucura, né? Nossa, Você tem alguma passagem que você lembra que naquela etapa, né, acontecia, que dificultava um pouco o trabalho? Você lembra disso? Tem alguma passagem que você lembra? Chico, mas era campo de treino, por exemplo, né? Era mais complicado, né? E você tem que dormir com um monte de homem ali dentro, né? Não dava, né? Terrível, né? Terrível. Era terrível. Mas os caras que roncavam demais. Pessoal no alojamento, né? E É, o pessoal que vinha, na verdade, as equipes, eles recebiam bem aquilo, né? Do fato de estar no alojamento, não tinha tanta sim. exigência como hoje. Hoje reclamam do hotel. Imagine só quando era alojamento, que não vivenciaram, É, né? Era todo exigência, mundo num mas quarto só, todo mundo junto, né? Então ali era complicado. a Hoje eles regra. reclamam, hoje ainda reclamam porque tem quarto individual, mesmo assim ainda reclamam, mas não veio como era antigamente. Muito bom. Valtinho, pera que a gente já volta a falar aí. Agora o Carlos Kleber. Carlão, conta um pouquinho para a gente a sua experiência, né? Você que está tanto tempo também na Secretaria Municipal de Esportes, você que entrou nessa nova fase em que a federação. Olha, é um negócio interessante, viu? Se a gente procura lá as informações no Google, e aí a gente recebe um monte de notícia que não é, e informações que não são verdadeiras. A Copa São Paulo Juniores, ela praticamente passou a ser organizada pela federação somente lá nos anos de 1997. Oscar Schmidt era o secretário na época, quando concedeu a realização total para a federação. Conta para a gente como é que é a sua experiência, como é que é o dia a dia, como é que você vai preparando, enfim, a Copa São Paulo, desde quando prepara, quais são os processos, e o que é que acontece? Olá a todos. Primeiramente, um grande orgulho para mim esse convite aqui, Chico. Né, você que já foi o nosso diretor aqui. Então, fico muito lisonjeado. Fico muito feliz de estar aqui com o Valtinho, não porque o Valtinho eu vejo todo dia, né? Mas de estar vendo o Neto aqui, que foi um grande amigo aí que eu conquistei na realização aqui dessa copinha. Então, para mim, tá muito gratificante aqui esse convite. Vamos lá. O trabalho na Copinha, né, as pessoas pensam que ele inicia-se em janeiro, né? Na verdade, aqui hoje, né, a gente começa a trabalhar na Copinha já no mês de maio, né? Precisamente quando a gente começa a trabalhar com os processos licitatórios, né, do hotel, primeiramente, e, e aí faz todo o escopo, todo o quantitativo de tudo o que é utilizado, né? Desde o número de refeições, número de quartos, número de peças para serem lavadas, e depois a gente começa a trabalhar também com os contratos que hoje a prefeitura tem, que é a questão de ônibus, né, a questão das ambulâncias, e aí vai sendo feito todo esse trabalho, né, e aí a partir de agosto começa a ficar um pouco mais intensivo esse contato com a federação, né, que aí já é a escolha das sedes, enfim, a vistoria nos locais. E aí, quando chega meio de novembro, que é quando já está quase tudo pronto essa etapa, a gente espera da federação, né, o sorteio dos grupos. Hoje nós temos um quantitativo de equipe que são 128 equipes, é um quantitativo enorme, né, de uma logística enorme. Então, nós trabalhamos só a respeito da cidade de São Paulo, mas hoje a Copinha acontece no estado inteiro de São Paulo, então São Paulo hoje é privilegiada porque hoje a gente tem 3 sedes, né? Então tem a sede do Nacional, que é muito tradicional, está desde lá do início, a sede também do Juventus e a sede recentemente também do Ibrachina. Então, aí em novembro, depois que sai o contato com as equipes, sai o chaveamento, né?
a gente entra em contato com as equipes e começa também o contato com os centros esportivos, com as equipes que sempre ajudam a gente a realizar, né, os locais de treinamento, que são Palmeiras e Portuguesa, principalmente. E aí a gente faz toda a logística da equipe. Então, como que ela vai chegar, né? Se vai ter que receber ela no aeroporto, se ela vai vir com ônibus próprio, o que a gente precisa fazer. E aí também os horários de treinos para não encavalar, né? Nessa logística aí, que hoje, nessa última edição aqui, a gente está atendendo 4 equipes. Aí eu tô na Copinha, né, desde 2014. Então, quando eu entrei, né, no meu primeiro ano para realizar, para mim já foi um choque, né, porque eu estava realizando uma coisa nova, né, contei muito com a ajuda do Valtinho, também com outra pessoa aí, que é o Vagninho, e a gente, naquela época lá, a gente atendeu 9 equipes, né. O Neto tá rindo aí, porque depois ele vai contar uma história aí, né, da Copinha aí, com o Vagninho, com ele foi bem engraçado. Então, basicamente é isso. Bom, muito bom, Carlos Kleber. Depois eu pergunto para você, você vai pensando aí qual é o grande gargalo, né, para você trabalhar com a Copa. Mas daqui a pouco você responde, porque nós vamos passar aqui para o nosso convidado especial, o Neto, né? Neto, muito obrigado por você ter aceito aí o convite, né? Compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, contar um pouquinho como é que é a expectativa, como é que foi a expectativa de você participar a primeira vez, depois você teve em outras edições, acho que da Copa, 2019, que se não me falha a memória, foi a última Copa que você participou, trazendo Volta Redonda, né? Chegou lá, se não me falha a memória, aí, ou nas informações que a gente tem, é quase semifinal, né? Me parece, enfim. Eu queria um pouco ouvir o seu lado, você que é tão gabaritado, é um profissional graduado em Educação Física, tem todas as licenças pró da CBF, licença pró, licença A, B, enfim, né? Tão gabaritado, tem uma experiência tão larga, né? Também com futebol profissional. Fala um pouquinho para a gente, né? Primeiro de você, né? Obviamente, para o nosso internauta, para quem está nos acompanhando, e o que representa, né? Para o treinador, para o jogador, a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, boa tarde, Chico, boa tarde, Valtinho, boa tarde, meu grande amigo Carlos Kleber, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em poder participar, contar um pouco da minha trajetória, contar um pouquinho sobre a experiência da Copa São Paulo. Eu acho que quem não passou em Copa São Paulo deve sentir aquele gosto amargo de não ter vivenciado a verdadeira face do futebol brasileiro, porque ali é um laboratório onde você... são fases da vida, né? Então você ali faz parte. Acho que todo treinador deveria passar por uma Copa São Paulo e vivenciar aquele sonho ali de você tá ajudando os atletas. Então, para mim é um prazer enorme poder estar aqui falando com vocês. Não sou tão capacitado, tão competente assim, sou bastante estudioso, corro bastante atrás. Todo dia a gente aprende, né? A gente acorda todo dia e tem sempre um ensinamento novo. Deus está sempre ensinando a gente coisas boas e os caminhos que tomar, e a gente tem também nossas escolhas. Mas eu fico muito honrado em poder fazer parte, falar da Copa São Paulo, que é uma competição tradicional do nosso futebol brasileiro, da qual eu fiz parte em 4 edições. A minha última foi em 2020, não chegou a ser 2019, não. 2019 foi a melhor campanha, mas eu ainda participei em 2020 em Porto Feliz. Foi minha última participação de Copa São Paulo e espero um dia voltar, se Deus quiser. Muito legal, muito legal. Bom, acho que a minha colinha aqui falhou, viu, Carmen? Para mim era 2019, mas 2020 também você esteve conosco, né? Esteve aqui em São Paulo, esteve aqui na sede Porto Feliz, né? Fala um pouquinho para a gente dessa experiência, né? O que é enriquecedor para o treinador, o que isso ajudou você na sua formação, né? A Copa São Paulo. E eu tenho certeza que você também pode falar para o jogador, né? Pelo jogador. Provavelmente aqueles meninos que passaram com você aí em 2019, 20, né, que são os mais recentes aí, alguns deles devem ter tido aí muito destaque, outros nem tanto, alguns pararam pelo caminho ali, né? Enfim, então revela para a gente um pouquinho essa expectativa, o que isso
realmente traz de importância para você? Bom, então, eu fui um dublê de jogador de futebol, não cheguei a ser jogador de verdade, joguei a segunda divisão do Campeonato Carioca, até tive o acesso com o Serrano em Petrópolis, mas acabei não continuando no clube para o ano seguinte. Então, fui um dublê de jogador de futebol. Não tive a oportunidade de disputar a Copa São Paulo como atleta. No ano que eu poderia disputar, foi a primeira vez que Volta Redonda disputou a competição e eu não fui selecionado, mas são momentos da vida, né? Eu acho que seria uma experiência muito boa participar como atleta. A gente tinha aqui no estado do Rio de Janeiro uma competição chamava Brasileirinho de Futebol Juvenil, depois virou Taça Rio de Futebol Juvenil. Hoje em dia ela não existe mais, onde era também dos moldes da Copa São Paulo. Eu vi o Valtinho falando aí, me lembrou da minha época de atleta, porque eu disputei 2 anos pelo Royal de Barra do Piraí, 2 anos essa competição, enfrentamos Paraná Clube, Londrina, um time de Matão que eu não me lembro agora, e depois, em 2001, eu fui treinador da equipe da seleção de Mendes, que é uma cidade vizinha aqui de Vassouras, eu hoje moro em Vassouras. Mendes é a cidade onde eu nasci e fui criado. Na verdade, eu nasci no Hospital de Piraí, mas sou de Mendes. E aí eu fui treinador dessa competição, foi uma das últimas competições, e como eu estava ajudando a organizar pela cidade, eu tive que montar beliche, tive que arrumar cozinheiro da prefeitura para fazer a alimentação, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia para as 5 delegações. Mendes, na época foi Mendes, Atlético Mineiro, Atlético de Sorocaba, Mirassol e um clube do Mato Grosso, que eu não me lembro. Então, a gente tinha uma competição aqui, também foi muito, muito importante, e nos moldes da Copa São Paulo. Agora, falando de Copa São Paulo, Copa São Paulo, para mim, era um sonho poder participar como treinador. E eu entrei em 2014, assumi a equipe do Volta Redonda, do Sub-20, e desde então a gente tentava, e só estavam participando os 4 grandes do Rio. E aí, em 2015, eu corri atrás, 2016, até que eu conheci uma pessoa que tinha um contato com a Cristina, da Federação de Futebol de São Paulo. E aí ele me passou esse contato. O Volta Redonda tinha acabado de ser campeão brasileiro na Série D, do profissional. E ele falou, cara, faz um relatório legal, apresenta para o pessoal da Copa São Paulo, conversa com a Cristina. E eu entrei em contato com ela. Ela falou, olha, vou tentar ajudar vocês, mas eu não sei se eu consigo convidar só Volta Redonda. Será que outros clubes gostariam? Aí eu falei, com certeza. Estou dizendo pelo Volta Redonda, mas conheço os treinadores das outras equipes e vou atrás. E aí comecei a correr atrás, entrei em contato com a federação, com o Marcelo Viana, com o Rubens Lopes. Comecei a fazer o meio-campo e acabou que nós recebemos o convite em 2017. E nós fomos jogar vou lembrar daqui a pouco qual foi a cidade, e foi a nossa primeira participação. A gente não passou de fase, foi a primeira participação. Eu fui para a competição com apenas 17 atletas, porque a gente não tinha o conhecimento de todo o regulamento. E os atletas tinham que estar inscritos desde setembro do ano anterior, de 2016. E a gente não tinha. Tínhamos poucos atletas inscritos pela equipe na época, e fomos com 16 atletas. E acabou que a gente foi eliminado na primeira fase. Empatamos o jogo de estreia contra o time da casa, que eu vou lembrar daqui a pouco. Depois, aí perdemos para o Paraná Clube de 3-0. E a última partida foi contra o Paysandu. Empatamos, só que a equipe da casa acabou classificando porque empatou com o Paraná também. E tinha vencido o Paysandu. Nós ficamos de fora. No ano seguinte, nós fomos para Itapirense, uma equipe que eu não me lembro, e Fortaleza. A gente classificou em segundo lugar, Itapirense classificou em primeiro. E 2018. 2019,
foi aí em São Paulo, nossa melhor campanha, melhor momento da minha vida como treinador ali. Eu tive treinador de base ali, para mim foi o ápice da minha carreira. A chave era na Portuguesa. Nós, Santo André e Paraná Clube. A gente venceu o Paraná, perdeu para a Portuguesa, no finalzinho, um gol de falta. Depois vencemos o Santo André, aí passamos para a chave do Nacional, ganhamos do Goiás lá, voltamos, enfrentamos a Portuguesa, na Portuguesa, vencemos a Portuguesa, fomos para a Rua Javari e vencemos o Atlético Mineiro, e depois voltamos para a Portuguesa, pegamos o Vasco e perdemos nos pênaltis para o Vasco, nas quartas de finais, não chegou a ser semifinal, não. Quarto, depois o Vasco pegou o Corinthians, venceu e perdeu a final para o São Paulo. A gente ficou bem próximo ali, mas foi um momento especial para mim. Eu lembro do Valtinho me acompanhou, se não me engano, na segunda ou na terceira fase. Antes era o Vaguinho, cara especial, que cara figura, um pouco emburrado, né, o Carlos? Assim, meio broncudo, sisudo, e eu, assim, meu jeito de ser bem para frente, bem espalhafatoso, bem brincalhão, mas foi um cara que depois ele teve um carinho especial pela gente, entendeu as dificuldades do Volta Redonda, viu que ali era o sonho de muitos garotos e também de homens como eu, pessoal da minha comissão técnica, e se tornou um grande amigo. Queria até deixar um abraço para ele aí depois, dei um abraço dele, um cara foi especial também para a gente, junto com o Carlos Kleber, e passamos muito bons momentos, errando estrada, caminhos. Fomos pegar um caminho, teve um problema de acidente, a gente não conseguia chegar e perto da hora do jogo. Foi um cara especial, um cara que tem um carinho muito grande por ele também. O Wagner é o nosso Dunga, mas ele responde bem, gente boa, gente muito boa. Só um adendo aí, Chico, que o Wagner mandou dar um recado para o Neto, que ele falou que ele só passou de fase depois que ele deu uma dura no Neto, que aí foi quando o time, né, pegou, brilho e chegou onde chegou. Tá? Pô, Neto, olha isso. Verdade. Verdade. Você tem que levar a gente essa. Falou assim, foco na competição, vocês estão aqui para a competição, coloque o seu time no lugar dele, senão eu vou mandar vocês todos embora. Vocês estão aqui para ter foco na competição, vocês não estão numa colônia de férias. Lembra disso, Cléber? Olha aí, Wagner, cheio de moral. Mas o episódio aí, ele reconheceu que ele foi muito duro e de forma errada. Não, cara, mas vocês não estavam envolvidos em nada. Não, então, olha só, ele tem razão, porque era um momento ali complicado, é muito complicado para... Eu já estive também como gestor de uma secretaria, já fui secretário de esportes em Vassouras, e sei a responsabilidade que é. E ali a gente passou por um momento, é até ruim comentar, mas de duas pessoas que tentaram se aproveitar de um momento de uma Copa São Paulo e se aproveitar da situação ali, e ele teve que ser firme mesmo. Depois a gente para ver, entendendo, ele teve que ser firme na posição dele ali, e acredito que ele não errou, nem com Volta Redonda, nem com nenhum dos outros clubes que, na época, se eu não me engano, era Paraná, tinha mais clubes ali, Avaí, tinha clubes ali de ponta, e ele foi bem rígido, com razão, porque a gente acaba se envolvendo, acaba achando que não pode acontecer nada e pode acontecer. As pessoas estavam com uma maldade ali, as pessoas envolvidas estavam com uma maldade e poderia manchar o nome da Copa São Paulo, o nome da secretaria, e ele ali foi bem demais naquele momento, e depois a gente acabou entendendo a razão da bronca e do que ele vinha pensando à frente. O cara mais experiente acaba pensando à frente e mostrando para a gente que o perigo era muito grande. É que, na verdade, né, às vezes até para o próprio internauta, para quem está nos vendo, quem vai ter oportunidade depois de olhar um pouco, né, a nossa participação aqui no YouTube, né, com o nosso preleção, às vezes a gente não tem, o pessoal que está do lado de fora não tem a dimensão do grau de responsabilidade e importância para quem está na organização. As pessoas acham que é simplesmente colocar
o jogo dentro de campo e acabou, e não é assim, né? Tem o dia a dia, que aí eu vou pedir um pouquinho para o Valtinho falar, né, Valtinho, principalmente do dia a dia da Copa São Paulo, né? Como é que é o dia de vocês dentro hoje, né? Hoje dentro do hotel, desde o momento que vocês recebem a delegação até o momento que vocês vão para os treinamentos, enfim, né? E jogo, e a situação de jogo, né? E qual é o grau de relacionamento? A gente viu aí que o Neto aí tem um carinho muito especial por todos vocês, né? Porque realmente você acaba estabelecendo uma relação diferente. Então, para quem está ouvindo a gente um pouquinho, vendo, né? Para entender um pouco como é que é o dia a dia. Não é somente aquilo que a gente vê na televisão, né, Valtinho? Não é, Chico, é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Tem time que a gente tem uma relação maior, que são mais, né? Tem aqueles que têm a sua peculiaridade, né, do comportamento, que são mais distantes, ficam na deles, né? E tem aqueles que a gente se relaciona melhor. Enfim, e é corrido, né, dentro, né? O pessoal que pensa que a gente vai lá e só para... Não é assim, né? É corrido, muita responsabilidade. Você tem ônibus no horário, tem que chegar, tem que ter ambulância no local, dentro do prazo estipulado, né? Enfim, é muito corrido, é muita responsabilidade. Não é como as pessoas pensam. O Wagner, que cuida muito sempre do hotel, fazer toda a logística, né? É complicado, cara. Ver que alimentação, quantidade de alimentação, se a alimentação está boa, se não está, entendeu? Enfim, é bastante corrido, né? Agora, a relação com as equipes, tem equipe que tem sua forma de ser. Às vezes é mais distante, e às vezes não, às vezes a comissão técnica se comunica melhor com a gente, né? Enfim, é isso, né? É bastante trabalhoso. Muito bom. O Carlos Kleber, agora diz para a gente um pouquinho. Eu tinha uma pergunta que eu deixei no ar para você, né? Você vai ter a oportunidade de responder também, vai contar um pouquinho para a gente. O Valtinho vai pensando também, a última do Valtinho, depois, para ele contar uma passagem para a gente aí. Engraçado, eu sei que ele tem muita coisa, mas o Carlos Kleber, existem equipes que vêm muito bem estruturadas, né? E existem equipes que absolutamente você percebe que não trazem absoluta nenhuma condição realmente de competir, né, no mesmo nível. Você acha que isso tem, com esse número exacerbado de equipes que tem vindo aí para a Copa, você acha que isso tem se agravado, tem se acentuado mais, ou com o passar do tempo, estas equipes estão melhorando, aquelas que estão vindo, que vinham com menor estrutura, estão vindo um pouco melhores? Conta um pouco para a gente isso. Tá, então, desde que eu entrei, né, como eu falei, há cerca de 10 anos, 2014, uma das minhas primeiras até brigas com o Vagninho, né, que foi nesse sentido, que assim, ele falou, tem equipes que são mais estruturadas que outras, né, então começava, qual era a primeira questão? A questão do campo de privilégio, tinha um privilégio no vestiário. Então, falava assim, por exemplo, o Atlético Mineiro tem que ser nesse vestiário, né, porque os estádios aqui, devido à Copinha, que são 2 jogos, então eles tiveram que ter 4 vestiários, então tiveram que ser feitas adaptações. Então, tinha 2 vestiários bons, né, que sempre é o vestiário do time da casa, e um outro vestiário, que é o do visitante, e aí mais 2 que foram adaptados. E aí começou, né, quando eu entrei, falou, mas tal equipe está estruturada, merece tal. Eu falei, não, sem privilégio. Todo mundo vai ter que rodar em todos os vestiários. Então, se ele pode ter 100 pessoas, o outro tem 5, ele vai ter a oportunidade de usar o vestiário como se ele fosse na equipe da casa. Mas, então, verdade, essa foi... comigo, você teve essa... né? Então, aí, enfim, aí começou aí. De lá para cá, mesmo com esse número de equipes, né, eu acho que é muita equipe, mas as equipes têm melhorado, sim, a questão de estrutura, né, a gente já recebeu nesse período aqui equipes que não tinham dinheiro nem para pagar, porque, assim, a prefeitura, ela tem um teto, né, então, o que é combinado? São 25 pessoas na delegação. Então, hoje, a Copinha, cada equipe pode escrever até 30 atletas, né? Então essa conta, ela não fecha, né? Porque tem equipe que vem só o preparador e o técnico e um supervisor, tem equipe que tem 2 preparadores,
tem médico, tem fisioterapeuta, tem analista de desempenho, enfim. Então, quando uma equipe vem participar da Copinha, né, ela sabe que ela vai ter um custo, né, porque a prefeitura ela não vai arcar com todo esse custo. Então, com o decorrer dos anos, essas equipes hoje, elas pagam pelos excedentes, elas contratam vans, né, porque para fazer igual o profissional, vai uma van com um roupeiro antes do jogo, para quando os meninos chegarem com o ônibus, que a prefeitura fornece, já está tudo preparado. Tem a questão também da suplementação, né, a questão de muitas equipes fazem imersão de gelo, enfim, hoje elas estão, assim, lógico que a gente fala assim, são praticamente 3, o ouro, né, que são as equipes que vêm com quase 40 pessoas aqui, que tem até uma história que foi na época do Neto, que é a equipe do Vasco, né, o Neto já estava desde o início com a gente, e aí chegou a equipe do Vasco, sem falar comigo, sem falar com ninguém, foi lá no restaurante do hotel, eu quero que serve isso, isso e isso. Aí eu peguei e falei, não, aqui o tratamento é igual para todos, o que a gente está servindo vai ser igual para todos. Se você quiser o que você está pedindo, você paga a parte, né? O máximo que eu posso fazer é assim, você vai me apresentar o que você quer, eu vou primeiro conversar com as outras equipes, se eles estão de acordo. Se uma equipe falar que não está de acordo, já não dá para ser feito, e depois eu vou falar com o hotel se está dentro. É o máximo que eu posso fazer. Se não, então, esse tipo de situações, né, esse tipo de conflito, né, de diferença dessas equipes, é no dia a dia. Né, e cada fase que vai passando, a gente vai recebendo equipes que não estavam no hotel, e elas têm que se adaptar, né, e a gente tenta ajudar na medida do possível. Mas, complementando a pergunta, então aí tem equipes, vamos dizer, pratas, né, que são o tradicional, né, que vem aqui com a delegação de 31, 32 pessoas, e as equipes, né, de uma série bronze aí, que vem praticamente com os 25, 26, 27, né, e aí toda a ajuda que a prefeitura dá, que é a questão da água, a questão do gelo, né, nos dias de jogos, e também no hotel hoje a gente trabalha com as 5 refeições, então o atleta ele tem o café da manhã, ele tem o almoço, ele tem o lanche da tarde, ele tem a janta, ele tem a ceia, né? Se ele sai, essas equipes menores vão às vezes jogar em horários que é o horário do jogo, o horário do lanche, ele leva esse lanche, então a gente tenta ajudar eles na medida do que a gente pode, né? Lógico que aí, como eu já disse, né, tem equipes que realmente tem essa dificuldade, e às vezes a gente tenta até ajudar, por exemplo, já aconteceu de uma equipe ir para o hotel, só que o que acontece, quando a Copinha ela vai iniciar do outro ano, então normalmente ela inicia no dia 2, dia 3, só que aí o que acontece, tem equipes que, principalmente as equipes do Norte e Nordeste, que vêm de avião, elas vão fazer essa cotação, as passagens nesse período, período de final de ano, tá um absurdo, né? Então, uma passagem que já é 2 mil, 3 mil, ela tá 5, 6 mil, e aí isso é todo o custo da equipe. Então, o que as equipes fazem para baratear? Elas compram antes da virada, então ela vai chegar aqui dia 29, dia 30, porque no dia 31 e dia 1º está muito alto, e aí elas têm que se arcar com esses custos, né? Esses custos da hospedagem antes do que a prefeitura vai estar fornecendo, é totalmente da equipe. Então, já aconteceu de uma equipe reservar um hotel na Cracolândia, dentro da Cracolândia, não é nem um hotel, né? E aí, quando foi me informado isso, eu falei, pelo amor de Deus, não dá, você não tem como você ficar lá, né? Aí eu falei, quanto que você está pagando lá? Quanto que você tem disponível? Ah, eu tenho X. Aí ia, conversava com o hotel, fala, ó, para ajudar essa equipe aqui, ó, faz nesse período, é o que eles têm, é o que eles podem. Senão, e aí o hotel acabava também ajudando, né, a receber essa equipe. Então, enfim, são muitas situações, né, muitos cenários, e cada ano, cada time tem assim, se fosse contar aqui as histórias, a gente ia precisar aqui de umas 24 horas. Né, Mas é isso, né, Carlos Kleber? Muito pouca gente tem noção do tamanho que é, né,
os detalhes, né, que a gente tem que tratar no dia a dia, né? É muito difícil mesmo, as pessoas não têm essa ideia, não têm essa noção. Talvez esse é o nosso grande objetivo nesse bate-papo aqui, é levar essa informação ao internauta, as pessoas que puderem nos acompanhar, é muito legal. Só para a gente Aí finalizar. só uma coisa aqui, Chico, você tinha perguntado antes do gargalo, né? Isso é Aí o que eu só ia te falar agora, complementando, né? De é, forma direta, qual é o maior gargalo que você tem? o gargalo hoje é financeiro, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da atender a sede aqui de São Paulo, a gente tem que fazer a licitação do hotel e tem-se uma variação muito grande. Mas normalmente a gente aqui em São Paulo, a gente até a fase final, a gente gasta cerca de 2 milhões, entre 1,5 milhão a 2 milhões. É um valor considerável, né? Não é então, todo ano, né, e como orçamento das secretarias, você já foi secretário, o Neto também, sabe que o orçamento das secretarias de esportes é o menor que tem, né? Então, esse é o nosso maior gargalo, é sempre estar trabalhando, né? E são coisas que fogem. Então, por exemplo, tem ano que o hotel, a mesma coisa, ele custa 1,5 milhão, e no outro ano já custou 100 mil, né? Por quê? Porque aí teve briga, né, dos hotéis na disputa, teve anos que não teve, então o nosso gargalo é exatamente esse, é o financeiro, né? E aí depois, durante a competição, aí existem vários outros gargalos que aí a gente vai administrando. Muito bom, Carlos. Bom, Neto, fala um pouquinho para a gente, né? Você teve aí essas últimas experiências suas, 2019 e 2020, 2019 em especial, à frente do Volta Redonda, né? 2020 também foi com Volta Redonda? Sim, sim, as 4 com volta redonda. Legal. Destes grupos seus, tem jogadores que acabaram se sobressaindo, que hoje estão ainda jogando, estão bem profissionalmente, né? Qual é o percentual disso? Até porque as pessoas às vezes vêm um pouquinho iludidas, né? Acha que chegou numa categoria juniores, já todo mundo obrigatoriamente vai para um profissional. E nem sempre é isso que acontece, né? Se você puder falar um pouquinho para a gente, até para ajudar o nosso internauta, quem está acompanhando aqui, o nosso amigo, parceiro, ouvinte, a entender um pouco esse processo. Então, antes de responder, eu quero não deixar dizer que não foi tão importante, eu acabei esquecendo, mas foi Penápolis a primeira sede. Então, para não achar que foi até importante, porque foi a nossa primeira. Então, foi Penápolis, Itapira, depois a sede da Portuguesa e, por último, lá em Porto Feliz. Então, a Copa São Paulo, a importância lá dos atletas que hoje estão ou não, eu acho que, como eu te disse, é um laboratório, uma experiência de vida, porque para o atleta, os juniores, é como se fosse ali, vamos botar assim, uma faculdade, porque depois da faculdade ele vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, e aí é a hora que ele está no time profissional. Então, eu acho que ali a faculdade dos atletas é os juniores. O Volta Redonda, eu participei 4 anos com o Volta Redonda, e o Volta Redonda ele estava aí do Carlos Kleber na série prata para a série bronze. E a gente tinha bastante dificuldade em alguns momentos. Alguns atletas, os atletas fizeram rifa, a gente juntou dinheiro para poder pagar para atleta ir como excedente, né? E porque a gente, Volta Redonda, não tinha tanto dinheiro na época, não estava tão bem, ainda não era um clube formador, ainda não tinham bons patrocínios. O Volta Redonda era, na verdade, a Federação do Estado do Rio de Janeiro tinha uma cota de TV e acabou mudando a cota, saiu a Rede Globo e entrou uma TV pagando, se eu não me engano, a cota acho que era de 8 milhões e passou para menos de 1 milhão. Então, financeiramente, era bem complicado. E hoje em dia, os atletas, eu tenho muitos atletas que se destacaram na Copinha e atletas que, após a Copinha, mudaram, saíram do futebol, hoje são dentistas, são alunos de medicina,
alunos de outros cursos, estão na faculdade ainda, ou alguns rodam em clubes pequenos, aqui até mesmo do estado do Rio de Janeiro, são 5 divisões, tem atletas que estão na 5ª divisão, e estou sempre em contato com eles, tenho um carinho muito grande por eles, e tem atletas que destacaram bastante, né? Tem um atleta aí que foi roubado da gente dentro do restaurante vizinho ali ao nosso hotel, e ele saiu do Volta Redonda. Ali os caras já fizeram toda a armação. O clube não era clube formador, então não tinha contrato de formação, era só o contrato normal, a filiação normal. Já saiu dali, foi para o Coimbra. Do Coimbra ficou 4 meses. Daí do Coimbra ele foi direto para o Barcelona. Então, é um atleta que ficou no time do Barcelona B, é o Igor Gomes. Ficou um bom tempo lá. Hoje em dia ele joga de zagueiro e lateral direito do Internacional. Está lá no Rio Grande do Sul, um baita jogador. Na época ele não era o Igor Gomes, ele era o Charutinho, não sei se o Carlos Kleber vai lembrar, era um zagueiro. Era a minha dupla de zaga, ele e o Gabriel. O Gabriel hoje está em Portugal. Ele foi para o Vila Franquense, agora está no... Esqueci o clube que ele foi agora. E está muito cotado para ser contratado por uma grande equipe de Portugal. Está na briga lá. São atletas que foram muito bem. E outros atletas rodaram aí em clubes, saíram da Copa São Paulo, já indo para Vasco, Atlético Mineiro, rodando bastante. E é um momento ali bem importante. Eu, como treinador, a Copa São Paulo me projetou. Em 2020, eu saí da segunda fase na Copa São Paulo, perdi para o Internacional, um gol de pênalti no finalzinho. E quando eu cheguei, eu já fui incorporado como auxiliar permanente da Casa do Volta Redonda. E aí tive uma saída do Volta Redonda em agosto, logo assim que acabou a pandemia, em 2020. Fui para o Botafogo, sub-17 Botafogo, e fiquei lá. Só que aí, em novembro, o presidente me ligou e falou: olha, Volta Redonda vai cair na Série C, e você conhece os atletas, todos os atletas que estão aqui, e você conhece a base como ninguém, e a gente vai cair, eu preciso de você. Faltavam 6 rodadas. Falei, cara, eu estou no Botafogo e vou voltar, mas o que Volta Redonda fez para mim era muito grande, e eu falei, cara, eu não posso abandonar um clube que me projetou. Voltei, talvez muitos não fizessem, mas eu fiz. Graças a Deus consegui salvar a Volta Redonda do rebaixamento da Série C. E em 2021 fiz uma bela competição, perdemos a semifinal da Taça Guanabara para o Flamengo, no Maracanã 2-1, eu como treinador. Então, são histórias de dentro da copinha que depois... E naquele time de 2021, eu tinha 19 atletas formados na base de 28 atletas do elenco, 19 eram formados no Volta Redonda. Dos 19, 17 tinham jogado a Copa São Paulo comigo nos 4 anos, e 13 eram da Copinha de 2019, aí com o Carlos Kleber, com o Valtinho, com o Wagninho, desse momento aí. Pô, que bacana, né? Na verdade, a gente vê que frutifica mesmo, né? Na verdade, são oportunidades, né? Você mesmo está contando a sua própria história, né? Obviamente, de ascensão ao profissional, é muito legal, né? Assim como todos os outros, né? E a gente tem aquele orgulho, né? Nós somos profissionais da área da educação física, do esporte, tá? A gente tem muito orgulho quando a gente vê alguém que passou conosco, né? Que muitas vezes não teve sucesso na carreira profissional no esporte especificamente, mas que teve muito sucesso na vida, né, como um ser humano, como uma pessoa do bem, que é exatamente o que a gente tem que pregar de uma forma geral, né? Então, assim, pô, muito legal, acho que a gente sente... Eu acho até que... Pois não, Neto, pode falar. Eu acho até que quando a gente fala da nossa profissão, educação física, ela já fala educação. Então, eu acho que ali a gente ajuda a formar o ser humano, ajuda a formar o homem. A gente passa para eles os valores que a gente aprendeu em casa.
A gente passa valores da vida, ensinamentos de vida. Isso não seria profissão, atividade física, não é atividade física, é educação física. Eu acho que a educação ali ela é muito importante. E eu queria comentar uma passagem que o Carlos Kleber falou de suplementação das coisas. Não sei se ele vai lembrar, eu tinha feito a licença B e a licença A com o Arley, foi goleiro do Goiás, e ele era CEO lá do Goiás, E nós enfrentamos o Goiás e ganhamos o Goiás. E a gente estava sem dinheiro, a gente não... Ninguém esperava que o Volta Redonda, nem a própria diretoria do Volta Redonda esperava que a gente fosse passar de fase, fosse ter um desempenho tão grande. E a gente tinha mais suplementação. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu liguei para o Arley e falei, Arley, pô, desculpa, cara, eu sei que a gente eliminou vocês estão no outro patamar. Você não quer ver com o pessoal da diretoria de vocês se tem suplemento que vocês não vão usar, vocês vão voltar, deixar para a gente suplemento não. Aí, pô, Neto, você bate no meu time, já está pedindo suplemento. Eu falei, cara, pô, depois eu vou te recompensar. Aí ele falou, não, tudo bem, vou te ajudar. E a gente ficava pedindo mesmo para os outros ajuda, a gente pedia ajuda, aí o pessoal de Volta Redonda começou a ajudar a gente, para a gente ir passando de fase. Então a gente ficava nessa aí também pô, não tinha suplementação, era devagar, era uma construção do Volta Redonda, e acabou que depois eu recompensei ele, porque eu mandei para lá no profissional, indiquei a ele, e ele ficou muito satisfeito, o Aleph Manga, o atleta que eu trouxe, né? E falei, ó, tá pago aquela suplementação da copinha, hein? Mas é assim mesmo, né? No fim, a forma que a gente tem de contribuir é essa, né, Neto? Não tem outra maneira. Ô, Valtinho, então agora, olha, eu sei que você tem que voltar para o hotel, já está cheio de atividade dá para fazer. A gente foi além do que o papo está muito gostoso. A gente ficaria aqui 2, 3 horas aqui batendo papo, né? Mas eu acho que o internauta não vai aguentar ouvir e ver a gente aqui, né? Tão bonito. Aliás, eu sou muito bonito, mas não vai dar para encantar tanto. Então, para a gente ir finalizando aqui, eu queria, obviamente, também pegar suas despedidas, mas eu queria que antes que você se despedisse, né, na sequência, você contasse para a gente uma passagem aí que você teve, que você achou que foi muito engraçado. Olha, eu estava ontem falando, no primeiro programa, falando com o Fabinho, filho do Fábio Lazari, e aí ele contava a estratégia que o seu Fábio tinha para trazer as equipes, né, no começo de outros estados. Então, ele ia, por exemplo, no Rio de Janeiro, viu, o Neto, e ele falava lá com o cara do Fluminense, olha, o diretor falou, olha, nós vamos fazer a Copa assim, 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 nós vamos dar alojamento e tal, então vocês vão ter que se deslocar até lá. E o cara ficava meio assim, o cara falou, não, tudo bem, o Flamengo já confirmou, né? E aí o cara falou, não, o Flamengo confirmou? Então nós vamos lá, eu vou fazer. Só que o Flamengo não tinha confirmado nada, não tinha absolutamente nem passado lá. Aí ele ia no Flamengo e fazia a mesma coisa, ó, o Fluminense confirmou. E aí os dois apareciam. A estratégia do seu Fábio era muito engraçado. Valtinho, algumas passagens. Eu queria que você, antes de se despedir, Valtinho, contasse para a gente alguma coisa nessa linha. Chico, assim, a passagem interessante que eu tenho é uma coisa... não é nesse sentido não, mas assim, as pessoas que vieram em 1998, o Madureira veio participar da Copa Júnior, né? E quem era o técnico do Madureira na época? O filho do Zagallo, né? O Zagalinho, né? Paulo Zagallo. Enfim, um cara muito simples, muito legal, né? O time dele perdeu todas, né? E a equipe foi embora e ele continuou com a gente para assistir os jogos do América, que estava com a gente também no alojamento do Pacaembu. Você entendeu? Então, quer dizer, são coisas que marcam para a gente, né? A pessoa, além disso, teve outras, né? Teve outras passagens, como, por exemplo, na época que o Neymar estava em 2008, a gente conviveu junto ali, né? Então, assim, as histórias, tem tantas histórias que a gente escolhe uma, mas... Eu sei, eu pensei que ele fosse contar a história da época que eles estavam lá no alojamento, né, o Kleber, que aí à noite diz que ele escutava lá, tinha um dos caras que dormia com ele lá, por isso que ele reclamou, né? Nada disso, você está enganado. Porque esse cara aí começou, ele escutava um barulho assim, parecia um barulho de rato mexendo em alguma coisa. Entendi, exatamente. Tinha uns caras que
que eles tomavam uma água meio milagrosa e depois à noite começavam a ouvir coisas, né? Mexendo, né? E aí, bom, essa aí você não vai querer contar, então deixa para lá. Eu vou deixar você se despedir. Não, as pessoas já morreram também, né? É melhor não falar. Mas tá bom. É isso aí, Valtinho. Olha, muito obrigado, Valtinho, pela sua participação, viu? Segura aí mais um pouquinho, mas foi muito, muito, muito bom mesmo ouvir a sua experiência. Acho que todo mundo gostou muito. Obrigado, viu, Valtinho? Tem outra passagem aqui também. Lembra do Botafogo que veio, que ficou lá no Agora ele Pacaembu engatou e falar. não quis ficar lá? E não quis ficar lá para onde eles foram, lembra-se? Ah, o Botafogo, é verdade. Pode dar o nome do cara, do técnico? O treinador era o Dré, viu? Você deve lembrar, exato. O Neto. Não gostou do alojamento, acabou indo para um hotel bem... Na verdade, essa passagem foi o seguinte, Neto, eu vou até Aranha. um pouquinho a contar. É bem isso. O Dé chegou no Pacaembu, né? E aí a federação, nós começávamos a fazer já algumas sedes fora, né? E aí o Dé chegou no Pacaembu e falou, porra, vou ficar nesse lugar aqui, nessa espelunca, né? Foi assim. E aí ele ligou para o Branco, e o Branco estava com, acho que o Fluminense, numa sede no interior. E aí ele ligou para o Branco falou para ele assim, pô, menino, eu tô aqui na piscina, num super hotel, tal. Aí o homem ficou louco. E aí eles já quiseram até sair do Pacaembu, mas foram para um outro hotel, numa qualidade muito inferior. Depois ele queria voltar, né? Porque realmente... Bom, enfim, era uma passagem, era uma coisa muito... Teve outras, né? Teve outra, Internacional, que não quis ficar também, né? E foi para um outro hotel, enfim... são passagens, são várias passagens que a gente nem lembra tanto, né? Mas a gente vai... É isso aí. Mas, Valtinho, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Agradeço muito, de verdade, viu, Valtinho? Se despede aí. Kiko, eu não tenho muita habilidade com isso aqui. Quando começa a falar, começa a esquecer muita coisa que você planejou falar. Mas é isso aí. Valtinho, obrigado, meu irmão. Chico. Muito obrigado. Carlos Kleber, suas considerações finais aí, mais uma vez, de coração, Carlos Kleber. Para quem não conhece, Carlos Kleber hoje é um dos homens mais importantes dentro da Secretaria de Esportes, na área técnica, desenvolve um trabalho fantástico, um cara muito cooperativo, colaborativo, né? É um menino de ouro mesmo, Carlos Kleber. Eu gosto muito do seu trabalho, de você como pessoa. Então, queria agradecer você que conseguiu juntar todo mundo aí, né? E aí fica aí o meu agradecimento e a sua despedida aí. Fique à vontade. Só que você precisa aprender a falar, a abrir o microfone, senão não vou ouvir. Que isso, Chico. Você que foi o meu mentor e é o meu espelho, de verdade, aqui por todo o ensinamento, né? Desde que eu sou novo aqui na SEMI, de 2007. Na Copinha eu já disse. O Valtinho que fez a Copinha desde a época aí do Pelé, né? Então tem muito mais história do que eu já sou do Vini Júnior, Viseu, Lisieiro, Hendrick, enfim, eu sou dessa jovem guarda, vamos dizer assim. Só uma história aqui que eu acho que vale a pena salientar, que, por exemplo, nesse período todo, foi quando teve a final do Grêmio e do Inter, né, no Pacaembu, e até a federação, quando que estava para se definir se ia ser essa final, eles vieram conversar, vai ser um fiasco, vai ser não sei o que. Eu falei, pelo que eu tô vendo, e eu, de verdade, eu não tinha noção, achava que, que a gente, no futebol, é meio bairrista, né? Então, eu achava que, por exemplo, a rivalidade aqui dos Palmeiras e Corinthians era maior, ou que, sei lá, no Rio de Janeiro, enfim. Aí, a rivalidade que tem Grêmio e Inter, eu nunca vi, tá? Para vocês terem ideia, nesse período aí, que aconteceu dos dois ficarem no hotel, a gente teve problema com o ônibus, o nosso ônibus era vermelho, o Grêmio falou que não ia entrar no ônibus vermelho, então até isso a gente tinha que pensar, né, na cor do ônibus, para vocês verem o quão grande é a rivalidade, e tem coisas que nem faculdade, enfim, são coisas que só no dia a dia, né, a gente consegue ter noção da magnitude que é o futebol, né? E
E só para que acho que vocês não falaram, né, tanto o Valtinho quanto você, quando fala no alojamento no Pacaembu, acho, não sei se o Neto também sabe disso, a gente fala daquela área que hoje é o Museu do Futebol, tá? Então era embaixo ali das arquibancadas, né, que era feito toda essa estrutura aí, então de juntar as equipes, fazer a comida e tudo isso que... Então hoje, né, eu posso dizer que assim, tem essa facilidade, né, que hoje... Naquela época era um trabalho mais braçal, hoje eu tenho que ser mais cerebral e tenho uma responsabilidade maior, porque essa questão do hotel, a questão de ônibus, são contratos, né, e isso é um dinheiro público, né, e a gente sempre tem que fica com medo até de, às vezes, tentar, às vezes, até numa boa ação, que às vezes fala assim, ajudar uma equipe de ficar uma diária a mais. Só que depois essa diária a mais, ela pode ter um comprometimento, né, do Ministério Público e eu ser penalizado por essa boa ação, né? Então essa responsabilidade hoje ela é muito grande. Então agradeço demais o papo aqui, né? Gostaria até de ficar aqui mais tempo, mas um abraço aí a todos, né? Internautas que vão estar vendo isso daqui um mês, daqui 10 anos, de madrugada, não importa o horário. E só salientar aqui, ó, que pro Valtinho falar hoje aqui foi um sacrifício, viu? E aí eu peguei ele mais pelo apelo assim, Valtinho. Você não leva esse jeito. Falei, vai falar, vai participar, que esse vídeo vai ficar na internet, seus netos vão ver que você já tá lá jogando com o Zagallo, já tá lá jogando com o Pelé. Você tá dizendo o quê, Luiz? Lembrando um pouquinho, né, Chico? Lembrando um pouquinho que o alojamento fica embaixo da arquibancada e é muito quente, né? Extremamente quente. E aquelas luzes da janela não deixavam ninguém dormir. É verdade. Luzes na fachada do Pacaembu, ninguém vai entender. Ficava o pessoal todo alojado e as luzes que iluminavam a fachada do Pacaembu... A praça ali, né? Não havia cortina que impedia aquela luz para nos deixar dormir. Não tinha como. É verdade. Então, e só reforçando aqui que a gente conhece ele como Valtinho, né? Mas como tem várias pessoas aí que vão estar assistindo no YouTube, principalmente o pessoal ali do Largo da Aroche, ele é conhecido com outro nome lá, né? Que eu não vou falar aqui por respeito. Senão o canal cai. O canal cai se você revelar. Não fala não. Olha. A única coisa que nós podemos falar do Walter Pedro é que ele é um menino que tem um cérebro avantajado pelo tamanho da cabeça dele, ele pensa muito. Não podia deixar de muito, Neto? Pensa muito e fala quase nada. É verdade. Neto, finalizando com você, eu queria mesmo de coração fazer aí o meu agradecimento, né, pela oportunidade. Já fica o convite aqui para que você possa participar do programa das segundas-feiras aí. Nós vamos fazer um convite especial numa entrevista com Edmundo Lima Filho, Edilson Lima, Arthur Ortega, né, que está lá conosco aqui pelo CDR Esportes Pro. Aliás, pessoal, vai lá, né? Vai lá, dá o joinha lá, né? Se inscreve no canal para ajudar a gente aqui a produzir mais conteúdo, né? Então, Neto, eu queria muito agradecer você, deixar aí esses minutos finais aí para suas considerações, né? E muito obrigado mais uma vez. Primeiro convite aceito. Pode contar comigo, vai ser um prazer mais uma vez poder falar um pouquinho sobre futebol, sobre as experiências do futebol. Então, pode contar comigo. Minhas considerações finais, eu vou lembrar primeiro com o Valtinho, não sei se ele lembra, ele veio me perguntar se eu realmente ia fazer isso no jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo era na Moca, e aí a gente tinha um horário marcado para sair. Tinha alguns outros jogos também, e aí eu não me lembro o horário certo do jogo, acho que o jogo foi às 4 horas, e a gente tinha marcado de sair a 1h30. E aí, 1h30, eu sentado, ele sentado na frente do ônibus ali, falei para os meninos, para o supervisor, todo mundo ok? Não, faltam 2 jogadores, o capitão da minha equipe e mais um menino que não estava relacionado para o jogo. Falei, que horas são? Aí o Valtinho falou assim, 1h30, está no horário. Falei, então, Valtinho, pode tocar. Aí o pessoal, capitão, falei, Valtinho, toca. Mas não, os seus jogadores estão faltando. Falei, se viram?
se vira compromisso, é compromisso. Todo mundo está aqui, por que eles não vão? Azar dele. E aí, sei que foi uma correria lá dentro do hotel, atrás do Carlos Kleber, do Wagninho, o pessoal, os meninos querendo saber, e o supervisor e os caras sabendo que eu era muito Caxias. Cara, como é que ele vai fazer? Conseguiram pegar um Uber e chegar a tempo lá. Ele virou para mim e falou assim: tu vai tirar o jogador? Eu falei, cara, ele não pode ter privilégio, ainda mais como capitão, ele teria que ser o primeiro a estar aqui. E ele chegou lá de Uber, ia ficar de fora da competição, do jogo. Para a sorte dele, um dos titulares sentiu no aquecimento e aí ia entrar um reserva, que já estaria entrando um reserva, seria outro reserva. Eu falei, mano, também não posso punir a equipe para o erro de um atleta. Falei com ele, você vai entrar, mas você não é mais o capitão da equipe, você perdeu o direito de ser capitão. E aí acabou que a gente foi presenteado com a vitória, os meninos correram muito. Depois ele veio pedir desculpa, mas eu lembro do Valtinho, falou assim, cara, tu vai fazer isso, não faz isso, espera mais um pouquinho. E aí depois o menino, não, o elevador. Eu falei, filho, o elevador tinha muita gente. Eu falei, cara, saísse antes, todo mundo desceu antes, por que você não desceu antes? Então eu lembro do Valtinho me dando essa espetada, pelo amor de Deus, mas não pode perder para o Atlético Mineiro. E aí quando ele estava saindo, eu vinha carregando uma caixa de água, né? E aí encontrei com o Wagninho. Aí ele falou assim, quer ajuda aí? Eu falei, não, Wagninho, dá para levar. Ele falou, cara, pô, tu acabou de ganhar do Atlético Mineiro, aparecendo nas portas, vem carregando caixa d'água. Eu falei, cara, isso aqui é o lado que a Globo não mostra, né, que as pessoas não veem. A gente é o que a gente é puro. Então, pô, lembrança muito boa do Wagninho e do Valtinho nesse dia. Do Carlos Kleber, por tudo que ele fez, ele também ajudou a gente foi um dia antes para lá e ele conseguiu, pô, Neto, vou ver o que o hotel pode fazer para você, e esse negócio dos atletas, que a gente fez vaquinha, ele, pô, vou tentar ver se o hotel faz um desconto para vocês. E depois a amizade, ele não é só esse gerente, ele não é só o gestor, ele foi um cara ali que deu para a gente todo o suporte, não só o suporte técnico, mas também o suporte como ser humano, um cara que foi muito importante para mim ali, um cara que ajudou a gente, acreditou no Volta Redonda, torcia para o Volta Redonda assim, o pessoal ficava bravo com ele, o pessoal do Vasco ficou louco com ele, ele falou assim, não, e Vasco nada, eu sou voltaço, e os caras ficaram loucos com ele, e hoje em dia ele é aí meu futuro agente, vai arrumar um emprego aí para eu voltar para o futebol. Já não é só da CM aí, vai me ajudar a voltar para o futebol. Então eu tenho um carinho muito grande por você, cara. Dizer, Carlos Kleber, aqui, ser convidado hoje para poder participar e falar da Copa São Paulo, para mim, é muito importante. Hoje eu estou fora do futebol, então é muito importante se sentir útil. Obrigado pelo convite. E, Chico, obrigado por deixar eu falar um pouquinho aqui, contar um pouco da história do Volta Redonda, da minha história. Dizer que eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, poder ajudar muitos garotos. Aquela competição, semana agora, completaram 5 anos daquela inédita competição, participação inédita, de chegar até um ponto onde o Volta Redonda nunca tinha chegado, a melhor competição de um time do interior do estado do Rio de Janeiro, e foi lembrado aqui pelo GE, depois eu vou mandar para o Carlos Kleber, ele compartilha com vocês, e eu fui bem franco, pessoal, como é que você se sentiu sendo o cara responsável? Eu não fui responsável, eu fui um dente da engrenagem, e os maiores responsáveis foram os atletas, que eles compraram a minha ideia e se juntaram ali, a gente era uma família, o Carlos Kleber pode falar, a gente se juntava mesmo e dava vida, e eles foram responsáveis. Então, eu me senti muito honrado em poder ter sido feito parte daquela campanha e ter sido uma engrenagem, um dente de uma engrenagem ali que funcionou. Fico muito feliz de hoje ter atletas que estão em futebol, outros que não estão, mas que são homens de verdade, e eu pude contribuir na vida deles. Muito obrigado pelo convite e sempre que precisarem de mim, estou aqui à disposição para vocês. Bom, Neto, olha, a gratidão é nossa, né? Encerrar, inclusive, o nosso ciclo aí com a sua fala, né? É muito prazeroso, né? Até porque
é assim, ó, se algum... Eu tenho certeza absoluta que vai ser um marco, talvez, esse nosso bate-papo aqui, porque também nos acompanham dirigentes, algumas pessoas que estão aí militando no futebol. Pessoal, olha aí quem está dando sopa, né? Olha aí, Carmine Colucci Neto, né? Dando sopa aí para vocês, um cara extremamente gabaritado. Está na hora de olhar, vamos levar o Carmine para trabalhar, o Neto para trabalhar com vocês, porque só essa última fala dele já matou toda a personalidade dele. Olha só a conduta que ele teve, né, com os atletas, uma conduta reta e libada e que, portanto, garante, sim, um profissional extremamente qualificado. Então, o Neto, olha, muito obrigado mesmo pela sua participação, de coração. Vamos contar com você no nosso programa da segunda-feira. Valtinho, cara, muito obrigado. Carlos Kleber também. E a você, querido amigo internauta, o cara que está aí nos acompanhando, nosso parceiro, né, no CDR Esportes Pro. Né? Vai lá, né? Aperta lá o joinha, se inscreva no nosso canal. Nós vamos falar mais sobre esporte aí toda quinta-feira. Temos aí uma jornada bastante legal. O nosso toque de bola especial nas segundas-feiras aí também no CDR Esportes Pro, com Edilson Lima, Edmundo Lima Filho, Arthur Ortega, eu também participando. Nós temos aí um programa só sobre corrida, né, sobre Fórmula 1, com Arthur Ortega, às terças-feiras. Nas quartas-feiras, Edmundo Lima Filho, ex-árbitro de futebol, FIFA, enfim, o Edmundo fala sobre arbitragem, conta várias histórias, e nós aqui na quinta-feira, falando esse outro lado, né, da arquibancada, o preleção, hoje sobre Copa São Paulo, e nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, né, numa próxima edição, de muito mais outros assuntos, né? Vamos falar um pouquinho do Pacaembu, né? Vamos dar a oportunidade, viu, Carlos Kleber, Valtinho, o meu amigo Neto, do próprio, das pessoas que estão lá no Pacaembu, tirar uma série de dúvidas nossas aqui, tá bom? Super abraço a todos vocês e até a próxima quinta-feira ou até o próximo programa. Forte abraço!